Olá, tá começando mais um R7 Fala Comigo e hoje é um tema que interessa a muita gente, principalmente os pais, que é a adultização infantil. E para falar sobre esse tema, a gente tem a psicóloga Cláudia Mello, que é especialista em crianças, adolescentes e vícios. Cláudia, hoje é um assunto que muitos pais e muitas mães precisam ficar atentos, que é a adultização infantil. Muita gente falando sobre isso, muita gente que não sabe muito bem o que é esse tema. Então, para a gente começar, eu quero muito que você explique para a gente, primeiro, o que significa essa adultização infantil e como é que a gente percebe no dia a dia se a criança está exposta a uma condição como essa. Prazer estar aqui com você. Realmente esse tema é ímpar, né? Está em alta, é importante você ter essa preocupação de trazer essas informações para o seu público, porque realmente falar sobre esse tema, sobre a adultização, é pensar nessa modificação de um comportamento infantil. É colocar a criança dentro de um contexto que não cabe a ela não tem estrutura cognitiva, psíquica, emocional para dar conta de um lugar tão pesado, né, tão difícil enquanto criança. Então, olhar para isso é sinalizar para os pais qual é a nossa responsabilidade e o quanto que a gente precisa ficar atento nesse lugar que ocupamos de cuidado, proteção e segurança para os nossos filhos. Uma criança que sente aí já, de alguma forma, a pressão de ter que estar mais madura, de, enfim, ter que responder a expectativas dos pais um pouco mais exageradas, e aí para isso ela fica tendo acesso a conteúdos que estão completamente fora da idade dela. É claro que num contexto desse, isso causa um dano, isso pode causar um trauma nessa criança, né? Então, é muito importante a gente ter consciência de que criança tem que viver como criança. E aí a gente não está falando de uma criança com roupinha de criança, com comidinha de criança. A gente está falando de uma criança entendendo a vida a partir do olhar que ela tem, da idade que ela tem. Isso faz muita diferença, né, Cláudia? Com certeza. E é a função dos pais, né? São os pais que vão colocar essa criança nesse lugar, porque a criança ela está no processo dela de desenvolvimento, então ela não tem como saber como que ela precisa se comportar, porque naturalmente ela vai se relacionando dentro do mundo dela, do jeito dela, no tempo dela, que cada criança tem o seu tempo. E eu percebo que às vezes a comparação também traz muitos prejuízos, trazer para essa criança um peso ou uma responsabilidade, às vezes uma fala, né? Olha, você já é uma mocinha, você é um rapazinho, olha como ela é quietinha, se comportou como uma mocinha. Isso para essa criança nesse primeiro momento, aparentemente não traz nenhum impacto. Mas imagina se essa família repete sempre essas frases, traz para essa criança uma responsabilidade de ter que se manter assim. Então, é uma criança que vai estar num ambiente sempre muito silenciosa, ela não vai brincar como deveria brincar, ela vai ter preocupações em relação à forma que ela vai se sentar, o que ela vai falar. É uma criança, realmente, a gente fala aquele mini adulto, né? Nossa, parece um homenzinho, parece uma mocinha. Não, ela já está ali dentro de uma caixinha que essa família já está colocando, acreditando que você precisa se comportar assim porque você vai ser beneficiada. Quando você voltar desse passeio, você vai ganhar um presente, as pessoas vão gostar mais de você e ela vai internalizando essas informações e vai modelando esse comportamento, modelando para se tornar cada vez mais adulta, fora de tempo, fora da época. Então, assim, ela tem a vida inteira ainda para se organizar para chegar nessa fase e viver o que ela precisa viver. E existem sinais, né, que essas Sim. crianças, elas mostram pra gente de que estão passando por um processo como esse, né? Quais são esses sinais que já são possíveis aí de você identificar numa criança que ela está passando por um processo de uma adultização? E principalmente, né, o que os pais, os responsáveis, os educadores, o que eles podem fazer para poder evitar com que isso aconteça? A partir do momento que você vê um sinal nessa criança de que ela está passando por esse processo, como agir? Primeiro a gente entender como que essa criança chegou nesse lugar. Quando a criança já está sendo modelada para esse comportamento, você percebe essa família que sempre insere essa criança num lugar adulto ou num ambiente adulto. Um ambiente adulto
vamos pensar sobre roupas, vamos pensar sobre o mini salão para a criança, né? A criança já se preocupa que tem que ter o seu dia de beleza, então a criança ela vai parar ali para fazer as suas unhas, sobrancelha, depilação, cabelo, maquiagem. Imagina uma criança com essa preocupação, que a mãe fala, você precisa estar linda para você ficar linda nas fotos. Chega um momento que essa criança ela vai ter dificuldade de fazer uma foto, porque ela não se maquiou, as unhas delas não estão feitas, ela não está organizada para ser vista. Então, vai trazendo para ela uma dificuldade com a própria imagem. Mas quem que seria essa criança nesse mundo? O adulto. Aquela ideia, vamos lá, vou levar a filhinha para passar o dia no salão comigo. O salão não é lugar para criança. Pode até ter um espaço ali para a criança, tem um espaço para a criança brincar, ler um livro, ficar ali naquele ambiente com brinquedos, mas a criança também sentar ao lado da mãe para fazer as unhas, a criança não tem nem cutícula, né? É tão delicado mexer na mão de uma criança, mas ainda assim, às vezes, as mães, com a ideia de ser mãe, acham que criança é uma boneca, né? É uma miniatura que você quer fazer, copiar, colocar roupa igual, do mesmo jeito, e se torna uma brincadeira de casinha. Só que a boneca, ela não tem cérebro, ela não tem personalidade, ela não tem uma identidade. Uma criança tem tudo isso. E esses pais que vão modelar todo esse comportamento e essa identidade para a fase adulta. Se eu insiro essa criança nesses ambientes, eu vou esperar o quê dela? E você vê que a criança já muda. Se ela coloca uma roupa um pouco mais adulta, ela já senta com as pernas cruzadas. Se ela faz as unhas, você percebe que ela já sinaliza, né, para essa mão ser vista, que não deveria ser uma preocupação dela. Cláudia, eu acho que existe uma linha muito tênue aí também, porque, por exemplo, é natural o pai levar o filho para jogar bola. É natural o pai sentar com o filho para jogar um videogame. É natural a mãe levar a filha para o salão. É natural a mãe querer estimular a feminilidade da menina e o pai querer estimular a masculinidade do menino. Uhum. Mas existe um limite nisso tudo, né? Então, eu acho que o desafio é os pais conseguirem entender qual é o limite entre eu apresentar para o meu filho um mundo masculino, apresentar para minha filha um mundo feminino, mas trazer essa criança para a realidade dela a partir dali, né? E eu entendo que, pelo que você está explicando, a adultização vem quando a gente extrapola essa linha, né? Exato. Entre mostrar este mundo, essa realidade para a criança e fazer com que ela entenda que ela tem responsabilidade de viver aquilo ali. É mais ou menos por aí. Sim, e é muito delicado mesmo. O que a gente está conversando aqui é muito sério, né? E a gente precisa ter muito cuidado no que a gente vai colocar, porque não é 8 nem 80. Mas os pais precisam entender que eu inserir essa menina no meu mundo é eu trazer também para ela as falas desse mundo. Se a criança está no salão, mesmo ali acompanhando a mãe, no salão se fala de tudo, né? Os assuntos é de adulto. Fofocas, relacionamento, competitividade. A criança não tem estrutura para isso, para ver toda essa cena acontecer. Então, você pode trazer essa criança para esse seu mundo, desde que esse mundo esteja protegido. Ah, vou fazer um dia de beleza com a minha filha em casa. É você e sua filha ali. Né? Você vai cuidar do cabelinho dela, você vai usar uma maquiagem ali para ela. Vamos brincar de boneca hoje. É diferente, aquela criança está protegida com você. Não tem nada que vai interferir nessa relação de alguma maneira. Porque, querendo ou não, sempre tem outras pessoas que pensam diferente, que vai trazer para ela uma informação que talvez você não pensou naquele primeiro momento. Eu não preciso passar essa informação para o meu filho, por que essa pessoa está invadindo o meu espaço, trazendo essas informações ou esse conteúdo que eu ainda não abri essa janela. Só que no ambiente público você não tem como evitar esse tipo de conversação, de conteúdo e tudo mais. Então, assim, criar momentos com seus filhos é você entender qual é o ambiente que eu posso criar esses momentos. Eu não posso abrir essas portas para pessoas que eu não sei como é que elas funcionam dentro da casa dela, qual é a dinâmica da família de cada um, e você respeitar o que você deseja para sua família. É isso. E de que maneira você acha que essa adultização ela impacta na saúde mental dessas crianças, né? O desenvolvimento emocional delas. Sim.
essa pressão para parecer mais maduro, qual é o impacto que isso tem numa criança? A gente vê crianças muito ansiosas, né? Uma ansiedade com o futuro, né? Uma ansiedade em realizar coisas que elas não estão prontas ainda para realizar. Uma preocupação com o corpo, uma preocupação com a pele, uma preocupação se ela sabe dançar, se ela sabe interpretar, enfim, coisas que talvez ela não precise ter essas habilidades para ser criança. Então, ela fica muito exposta quando ela tem acesso a conteúdos que não é para ela. Quando a família senta... Porque teve uma situação que eu estava no cinema, já tem um tempinho, e tinha um filme que não era para aquela faixa etária. E aí eu vi uma mulher que estava ali no caixa, né? Caixa, eu nem sei se é a caixa que fala do cinema. Quando tinha, porque hoje não tem mais, né? Você vai lá tinha gente trabalhando ali. Hoje você vai lá e tinha gente trabalhando. E a orientação foi, não, se você está com o seu filho, você pode entrar. Tipo assim, aquela mãe estava pedindo autorização para assistir um filme com o filho que não era da faixa etária, mas como ela é mãe, eu tive que, de alguma maneira, entrar naquilo que eu já vinha conversando aqui no início, né? O conselho tutelar está aqui ainda. Então, no mesmo momento, eu falei, olha... Você foi conselheira tutelar há muitos anos, né? Eu não fui conselheira tutelar, eu fazia parte da equipe técnica, né? Eu, como psicóloga, dentro do conselho tutelar. Então, a coisa só agravava, né? A situação. Então, eu olhei para aquela família e falei assim, olha, não, mas tem uma faixa etária aqui, tem um limite. Mesmo você autorizando, por lei, essa criança não pode ter acesso a esse conteúdo. E aí, não, mas eu sei o que é bom para o meu filho. Nem sempre a gente sabe o que é bom. Às vezes, por isso que tem a lei, para colocar limites, porque algumas famílias não têm, não sabem, e ultrapassa, e coloca a criança em situações de risco. Então, a gente precisa estar atento a isso. Se você não sabe, o ECA vai te ensinar, a lei vai te ensinar, vai te colocar limites, vai fazer você pensar e repensar nessa sua maternidade, nessa sua paternidade, no que você escolheu. A criança não escolheu estar ali, mas você, em algum momento, escolheu ser mãe. Ah, Cláudia, eu não escolhi, engravidei. De alguma forma você escolheu, porque tinha tudo para você se organizar para não ter esse filho e você resolveu deixar tranquilo e a criança chegou de alguma maneira para você. Então, essa responsabilidade, a família vai precisar entender que ela tem, não dá para terceirizar isso. Vamos falar de um assunto mais polêmico, né? Que é a adultização infantil. Hoje, a gente vê isso acontecer sobremaneira com a rede social. Sim. Rede social tem trazido aí muitos benefícios e malefícios. E quando a gente olha nesse contexto, a rede social ela tem sido muito perigosa. Sim. Né? Então, queria que você falasse para a gente como é que essa exposição acelerada, essa exposição tão grande de crianças hoje nas redes sociais tem colaborado para a adultização delas, né? O fato de você colocar uma criança ali, apresentar essa criança numa rede social, existe uma forma saudável de fazer isso. Muitas pessoas estão perdendo a mão na hora de expor os próprios filhos, por exemplo, né? Então, queria que você falasse para a gente, essa exposição de redes sociais está acelerando o processo de adultização das crianças? Sim. E, claro, a gente não pode fingir ou não olhar para isso. Não é porque ali tem uma mãe ou um pai que esse sujeito não é um perverso. É só uma mãe que colocou a criança para dançar com um mini short, uma mini blusa, tomando banho, enfim, né? É só uma mãe. Não, os perversos estão aí. Existem mulheres e homens que têm filhos, mas não são pais. Simples assim. Então, quando fala assim, meu filho só gosta desse tipo de roupa, alguém comprou para ela. Alguém deu aquele objeto. Alguém colocou ele naquele lugar ou ela naquele lugar. Então, olhar para essas pessoas, que eu não gosto nem de chamar de pai e mãe, olhar para essas pessoas com um olhar muito atento. Fiscalizando mesmo. Se nas redes sociais essa criança está exposta dessa forma, imagina nos bastidores. O que acontece nos bastidores dessa casa? Se essa pessoa não tem nenhum critério, não tem nenhuma censura ética, moral,
e eu não estou sendo moralista, é sobre isso, quando a gente fala sobre criança dessa forma, que a gente precisa falar. Se essas famílias não estão atentas a isso, o que acontece nesses bastidores? Que eu não estou vendo, que você não está acessando. O que essa criança, enquanto criança, acessa no celular, já que essa família está aí, deixando ela exposta a qualquer tipo de violência, a olhares, né, a desejos, a sedução, que elas não são capazes de se livrar. Então, eu preciso quase que gritar, cadê a lei que traz para essas famílias essa responsabilidade? E nesse contexto é impossível a gente deixar de citar que recentemente nós tivemos um avanço, eu considero dessa forma, né, Sim, nesse assunto, quando o influenciador, o Felca, ele fez aquele vídeo bombástico, Nossa, com maravilhoso. milhões de visualizações, Sim. graças a Deus, expondo situações de adultização seríssimas de crianças e de adolescentes, né? Aquele vídeo dele caiu como uma bomba para todo mundo, expôs uma situação que já estava sendo acontecendo há muito tempo e ninguém falava sobre isso. Sim. E essa semana a gente teve a atualização desse caso. O Ítalo Santos, o outro influenciador, o que fomentava esse conteúdo de adultização, ele foi condenado a 11 anos de prisão por exploração sexual infantil. Sim. Porque quem teve a oportunidade de ver os vídeos que ele divulgava, via ali a situação em que muitos adolescentes estavam expostos, com danças sexualizadas, com roupas que estavam expondo de forma sexual também esses corpos dessas crianças. E nisso a gente viu, dentro do que você está falando, doutora, a lei sendo cumprida, Sim. o Estatuto da Criança e do Adolescente sendo cumprido. Aquelas crianças estavam, de fato, num contexto criminal até. Exato. Então, a gente aí, a partir disso, consegue ter noção da gravidade que é você expor as crianças com esse objetivo, o contexto de rede social, de conseguir likes a qualquer custo. Eu tenho 34 anos, então quem tem mais ou menos essa faixa etária, assim como eu, que veio dos anos 90, com certeza se lembra quando era criança, que estava em casa, com a família, numa festa, e tocava um axé, fazia uma certa coreografia, Sim. todo mundo batia palma, olha que bonitinha, tá dançando igual aquela dançarina, é uma Carla Pérez para cá, é uma Sheila Mello para lá. Sim. E ninguém nunca ficou traumatizado porque passou isso na infância. Muitos falam isso por aí, eu já falei muito, tá? Mas hoje, quando a gente toma essa consciência, olha para trás, vê o que a gente viveu. E eu imagino que hoje, crianças expostas dessa forma, mas 2026, com rede social aí que naquela época não tinha, é Sim. praticamente o mesmo tipo de exposição. Exato. Consequência disso na vida adulta, uma criança que foi exposta dessa maneira, não soube se relacionar muito bem com aquilo que estava vivendo, hoje, aparentemente, pode parecer que não, mas ela pode levar para a vida dela algum tipo de trauma ou algo que ficou não resolvido ali dentro e hoje em dia causa algum problema? Existe isso? Com certeza, com certeza. E eu falo que, porque quando você começou a falar, eu via... Foi lembrando, né, doutora? Com certeza, eu ficava chocada, porque, falei, gente, mas são só crianças, né, com mini short, mini blusa, e dançando músicas sensuais e com sexuais, E né? todo mundo batendo palma e achando super muito legal e muito normal. Muito normal. E aí quando você pensa, como é que estão essas crianças, esses adultos hoje, né? Porque saíram da fase da infância, foram para pré-adolescência, adolescentes, adultos. Muitas, né, não conseguiram lidar com essa exposição ao longo do tempo, porque os olhares mudam, né? Aquelas crianças, elas foram crescendo. Elas foram crescendo. Em algum momento, elas se sentiam olhadas, desejadas. Meninas com 11 anos de idade, 12 anos. Ah, mas um corpo de mulher. Não importa se ela já tem um corpo de mulher. Ela é uma menina. Ela não tem ainda essa estrutura para ser vista dessa forma. E eu vejo as pessoas, às vezes, até falando, mas tem sim, porque ela usa tal tipo de roupa. Não, alguém patrocina essa roupa. Alguém compra essa roupa. Alguém leva para esses lugares. Então, são crianças que desenvolveram bulimia, anorexia, síndrome do pânico,
Algumas, pelo olhar, os excessos do olhar masculino, começaram a desejar meninas, porque elas se sentiam, na verdade, sendo consumida, invadida pelo aquele olhar masculino. Então, ela não soube lidar com esse olhar. Diferente de uma mulher querer esse olhar, né? Você é uma mulher, você vai olhar, identificar que aquele olhar está diferente. A Claro. criança, o adolescente, ela não sabe lidar com isso. E, às vezes, até o desejo dessa criança mudou. Eu prefiro até mais uma menina do que um menino, porque ela me respeita. Entendi. Ela olha para mim de uma maneira diferente. E, por conta de tudo que aconteceu, houve uma distorção na própria sexualidade também. O que eu estou falando, eu posso até ser cancelada, mas, infelizmente, trabalhar numa clínica, você recebe tudo isso. Eu imagino, doutora. Né? Para a gente começar a encerrar nossa conversa, Sim. queria que a senhora falasse, principalmente para quem está assistindo a gente agora, que deve estar querendo saber isso, né? Atitudes práticas a serem tomadas para garantir que essa criança viva a fase que ela tem que viver, no momento que ela tem que viver, sem ser forçada a um amadurecimento fora de hora. O que a gente pode fazer na prática para evitar isso? Primeiro ponto é você olhar como está a sua família agora, né? E aquilo que eu coloquei lá no início, o que você pode fazer para refazer o caminho? Olhar para a faixa etária dessa criança, tem 7, 5, 9, 8 anos, o que uma criança faz com 8 anos? O que uma criança, o que ela gosta de brincar? O que você brincava com essa idade? Ah, Cláudia, na minha vida era muito difícil, tá, mas era difícil e você queria o quê naquela época? Porque às vezes você também vivenciou experiências ruins nessa infância, mas você tinha uma noção do que você queria. E hoje você está repetindo alguns modelos que você acabou sendo incutida ou pressionada a fazer. Olhar para essa criança e oferecer. Você é o adulto da relação. Oferecer para essa criança aquilo que é possível para essa idade dela. Literatura, filmes, brincadeiras, passeios, que traga para essa criança essa infância e que ela traga na sua memória, quando chegar lá no futuro, ela olhar e falar assim, caramba, com 8 anos de idade, eu lembro que eu estava em tal lugar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu avô, com a minha avó, porque isso cabe para todos que estão cuidando dessa criança, tá? Porque às vezes a família precisa organizar a fala, porque às vezes fica com a mãe tem uma linguagem, o pai fala outra coisa, o avô fala outra coisa, a avó, ou quem está cuidando dessa criança tem uma outra forma de olhar para aquela relação. Então, precisa padronizar também essa educação, precisa ser conversado. Porque senão a criança, claro que a criança vai fazer aquilo que é melhor para ela, e ela não sabe o que é melhor para ela. O adulto, quem sabe. A régua é nossa, né, doutora? A régua é nossa. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua agradeço. participação. A gente conversou sobre um assunto muito importante, Sim. trouxe bastante esclarecimento. E a gente espera que agora todo mundo possa ter mais responsabilidade com as nossas crianças, né? Por favor. E se você quer rever esse episódio ou compartilhar com alguém, é só acessar o r7.com/R7 Fala Comigo ou o canal da Record Rio no YouTube. Até o próximo R7 Fala Comigo.